Quero, em primeiro lugar, agradecer os irmãos pela honra de poder estar aqui. Me sinto com o coração muito agradecido em poder, nesta noite, participar desta capela, subir a colina e com o coração grato. Louvo ao Senhor pela sua vida, pastor Samuel, doutor Valtair, pastor Fernando. Tive a alegria de ser aluno desta casa no curso de convalidação de teologia, e aonde fui tão abençoado e ter a oportunidade de crescer sendo aluno do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. E que alegria poder estar aqui nesta noite, neste mês, ou durante estes meses, em que o nosso seminário para refletir também sobre o foco na missão. E hoje, em especial, sobre de volta aos princípios. Esse tema fala muito ao meu coração, mexe com o meu coração, e com alegria quero hoje compartilhar um pouco com os irmãos sobre esta temática, compartilhar a palavra de Deus com você que está conosco agora nesta capela. Durante o último mês, nós tivemos a alegria de sermos abençoados por doutores, por mestres, homens a quem o Senhor chamou e tem dado dons específicos para a área do ensino, para a área do magistério. Eu louvo ao Senhor por poder ter estes mestres na minha vida. Hoje, quem vai compartilhar com você a palavra de Deus é um evangelista, talvez diferente um pouquinho daqueles que têm passado por aqui, tem uma compreensão que o chamado do Senhor para a minha jornada, o chamado missionário, mas a compreensão de ser um evangelista e cumprir aquilo que o Senhor me chamou a fazer. Sou grato em ser seu missionário dos batistas brasileiros, através hoje da Junta de Missões Nacionais, há praticamente 9 anos servindo, e há 20 anos no campo missionário, mais os últimos 9 através da Junta de Missões Nacionais. Sempre na plantação de igreja, na área de evangelização, e eu sou grato a Deus em poder estar aqui com os irmãos, falando sobre a missão, falando sobre o retorno aos princípios. E falar sobre o retorno aos princípios tem uma relação muito grande com o foco. Retornar aos princípios nada mais é do que, de fato, ter o foco correto naquilo que o Senhor nos chamou como igreja a fazer. Somos chamados a glorificar ao Senhor, fomos criados para a glória de Deus e temos como foco nos unirmos ao Senhor naquilo que Deus está fazendo, que é o resgate do homem perdido. O nosso Deus é um Deus em missão, e Ele tem nos dado essa oportunidade de nos unirmos a Ele na sua missão, para que o homem afastado dele seja alcançado, reconciliado com ele e encontre a mais perfeita paz. Quero, nesta noite, partilhar com você um texto, e daqui a pouco nós vamos entrar nele, quando nós aí estamos ainda respirando a Páscoa, respirando a última ceia do Senhor Jesus com os seus discípulos, respirando os ares da ressurreição, né? Durante esta semana, como Igreja de Cristo, nós celebramos Cristo ressuscitou, aleluia, verdadeiramente Ele ressuscitou. Quero convidar você que tem um exemplar das Escrituras aí na sua casa, se você deseja, abrir em João capítulo 13. João, Evangelho de João, capítulo 13, que é onde nós iremos nessa noite pensar um pouquinho sobre voltar aos princípios, ou seja, ter o foco correto, o foco na missão. Quando estava preparando este processo, lembrei de uma história que vivenciei no estado do Rio de Janeiro, no tempo que eu tive o privilégio de morar aí. Certo dia, doutor Valtair, tive a oportunidade de pregar em Imbariê, e eu era final da tarde de domingo, e eu fui para Imbariê, ali em Caxias, e não notei que ao sair para Imbariê, eu tinha passado por debaixo da BR-116 e tinha entrado em Imbariê. E chegamos, e foi uma noite muito abençoadora, era a campanha de missões, e nós compartilhamos aquela noite, foi uma grande bênção, culto missionário, aquela festa, e quando terminou o culto, então eu estava sozinho, logo retornei
para voltar para casa, e voltei e peguei a BR. E de repente eu fui andando, e notei que não chegava à entrada de Caxias. E eu fiquei me perguntando se eu estava no caminho certo, na estrada certa. E olhava e fui andando, e de repente eu me dei conta que eu estava no pé ou no início da Serra de Teresópolis. Na verdade, eu estava na estrada certa, mas na direção errada. Eu estava na estrada correta, mas eu estava indo em direção oposta. E naquele momento eu precisei retornar e estar na direção certa. Muitas vezes nós estamos na estrada que nos parece ser certa, no entanto, na direção errada. Voltar aos princípios nada mais é do que estar na estrada certa, na direção certa, no caminho correto, na direção correta que Deus nos chamou. E quando nós olhamos a nossa vida como igreja, como missão, nós somos chamados de tempos em tempos fazer esta avaliação, se de fato nós estamos no caminho correto e na direção correta. Nós temos aprendido ao longo da vida que uma instituição, um projeto, a nossa vida, na nossa jornada, requer de tempos em tempos pararmos, analisarmos e juntos buscarmos do Senhor a resposta se temos de fato o foco da nossa vida naquilo que Deus nos chamou fazer. Uma das coisas mais terríveis da nossa jornada será chegar ao final da nossa vida e compreendermos que fizemos muitas coisas, mas não fizemos aquilo que de fato gostaria que nós fizéssemos, o que Deus gostaria que eu e você poderíamos ter feito segundo a vontade dele. Então ele nos chama de tempos em tempos pararmos e diante dele buscarmos uma reflexão, fazermos uma análise, olhar os cenários que estão ao nosso redor, os contextos que estão ao nosso redor e nos voltarmos para os princípios da palavra de Deus. Nos últimos 9 anos eu tenho me dedicado como missionário dos irmãos através da Junta de Missões Nacionais, num projeto chamado Igreja Multiplicadora, que nada mais é o resgatar os valores neotestamentários, os princípios da oração, da evangelização discipuladora, da formação de liderança, da plantação de igrejas, da compaixão e graça. O nosso maior objetivo é que possamos fazer essa reflexão, como está a nossa caminhada em relação aos princípios. E principalmente voltar lá à nossa origem e perguntar a nós mesmos, por que nós existimos? Qual a razão de nós existirmos? E se de fato nós estamos cumprindo esta razão de existir, o propósito original? É fundamental, e por uma questão de sobrevivência, parar, olhar e resgatar os princípios e ter o nosso foco correto naquilo que o Senhor nos chamou a fazer. As últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, elas foram claras em Mateus capítulo 28. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele que Mateus nos apresenta como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o que tem toda a autoridade, nas suas últimas palavras, nos ordena a cumprirmos a missão, ou nos aliarmos a Ele, aquilo que a Ele já está fazendo. Agora, a pergunta que eu te faço é, aonde está o nosso foco? Aonde nós temos colocado o foco da nossa vida? Ao longo de tantos anos da nossa trajetória na vida cristã, na nossa trajetória como igreja, aonde hoje, 6 de abril de 2021, está o nosso foco, o meu foco, o seu foco de vida? É muito fácil na nossa jornada nós nos perdermos.
E hoje eu quero convidar você a mergulharmos no Evangelho de João, porque quando nós olhamos na história dos discípulos, ao olhar esse texto, eu noto que os 12, mesmo estando com Cristo, em algum momento perderam o foco na missão. E em determinado momento Jesus precisou convidá-los, logo ali no início, a retornar para a qual era o chamado original, a vocação principal deles. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, nenhum outro livro nas Escrituras, ou nenhum outro livro da Bíblia, que busque nos mostrar ou mostrar aos seus leitores de maneira tão clara quem é Jesus. João, ele nos fala de maneira apaixonada, lá no capítulo 20, versículo 31, dizendo que estes foram escritos para que o seu leitor, ou para que nós, creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. O propósito, João deixa claro o porquê ele estava escrevendo. João era alguém que tinha proximidade com Jesus, e nos mostra, a ponto dessa proximidade, que ele é o único a narrar alguns fatos de maneira tão detalhada. A exemplo disso, os fatos narrados em João 13, 14, 15, 16 e 17, aquele ambiente da última ceia. Com um coração de evangelista, João também faz questão de narrar os dois maiores encontros evangelísticos de Jesus, se posso assim dizer, o encontro de Jesus com Nicodemos e o encontro de Jesus com a mulher de Samaria. João, ele seleciona cuidadosamente as palavras, as ações, os eventos de Jesus, os quais ele decidiu narrar, orientados e inspirados pelo Espírito Santo de Deus, nos apresentando Jesus como o Salvador do mundo. Confesso a você que sou apaixonado pelo Evangelho de João, porque não sendo criado no Evangelho, conhecia Cristo através de um versículo narrado por João das palavras de Jesus. Em verdade vos digo que todo aquele que crê e ouve a minha palavra tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quando a morte me assombrava, através do Evangelho de João, eu conheci o Salvador do mundo, eu conheci Jesus. A narrativa de João se concentra na vida de Jesus na Cidade Santa, em Jerusalém, e ali nós podemos notar, e João tem uma peculiaridade, mais de 90% do seu Evangelho é singular. Quero te convidar a chegar em João capítulo 13. Nós temos aí o episódio da celebração da Páscoa. Mas quando nós notamos dias antes, ali no capítulo 12, Jesus chega em Jerusalém e as multidões o recebem. Hosana, diz o verso 13, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Imagine o coração dos discípulos ao notarem esta chegada de Jesus em Jerusalém. Imagine, meus irmãos, a chegada dos discípulos vendo aquela multidão dizer, Hosana é o que vem em nome do Senhor. Mas quando nós notamos o pano de fundo de tudo que estava acontecendo ali, Mateus narra que mais ou menos próximos àqueles dias da chegada em Jerusalém, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima de Jesus e faz um pedido. Olha o pano de fundo do que estava acontecendo. Ela chega em Jesus e pede para que os seus filhos, um se assente à direita e outro à esquerda. Jesus vira para aquela mulher e diz para ela, você não sabe do que você está pedindo. E ele ensina e dá uma lição muito preciosa para ela, e logo em seguida isso traz entre os discípulos um processo de questionamento e indignação contra os dois irmãos.
Ou seja, tinham dois ali que estavam querendo levar vantagem, e Jesus, chamando-os para perto de si, disse, verso 25 do capítulo 20 de Mateus, bem sabeis pelos príncipes dos gentios que são estes dominados, que os grandes exercem autoridade sobre eles, não será assim entre vós, mas aquele que quiser ser grande entre vós, seja o vosso serviçal. Aquele que vos quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Mas eles chegam em Jerusalém diante desse contexto. Há entre os discípulos um questionamento, quem entre nós é o maior? E imagine a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E agora o coração dos discípulos, aqueles que ficaram pensando, e com a partida do mestre, quem de nós poderá assumir esse lugar? João capítulo 13 nada mais é do que um momento em que o Senhor Jesus chama os seus discípulos para perto de si para corrigir o foco, para chamá-los a voltar para o lugar certo, para chamar os seus discípulos a ter o coração no lugar correto, a entender a motivação correta. E o texto começa dizendo que era a festa da Páscoa, e sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar para junto do Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Esse texto é maravilhoso. Uma bela expressão relacionada também a Judas, que haveria de traí-lo. E é interessante que os discípulos tinham preparado aquele ambiente, preparado aquele momento, talvez na expectativa do Senhor Jesus, deixar eles uma palavra de quem seria aquele que deveria estar à frente do movimento após a sua partida. Entre eles tinha um ambiente de busca, quem entre nós é o maior? Mas termina então a ceia e o Senhor se levanta, levantou-se da ceia, tirou as vestes, diz o verso 4, e tomando uma toalha cingiu-se, depois pegou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com uma toalha que estava cingindo. Quando ele se aproxima de Pedro, Pedro leva um susto, porque jamais na cultura a qual Pedro tinha sido criado, um mestre lavaria o pé do seu discípulo, mas era ao contrário, o discípulo que serviria ao mestre. Mas Jesus vem até a Pedro e diz, Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Então Pedro, exagerado nada, diz, Senhor, pode me lavar as mãos e a cabeça. Em outras palavras, pode me dar um banho. E aí o Senhor Jesus termina todo aquele momento, inclusive lavando os pés de Judas, que é uma boa lição para nós, mas não vamos ficar aqui. Ele lava os pés dos discípulos e pergunta aos discípulos, vocês compreendem o que eu vos fiz? Vocês compreenderam a lição a qual eu estou ensinando a vocês hoje? Então o Senhor Jesus vira para os seus discípulos e diz, vocês me chamam de mestre e Senhor? E dizeis bem, porque eu sou. Em poucas vezes Jesus se auto-intitula mestre, aqui é uma delas, ele se reconhece como mestre. E ele diz, ora, se eu sou mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor e nem o enviado maior do que aquele que enviou. E então o Senhor Jesus continua ensinando e dizendo que bem-aventurado sois se fizerdes tais coisas. E então em seguida nós temos duas notícias. A notícia da traição de Judas e a notícia da negação de Pedro. É diante deste cenário da última ceia, é diante deste cenário de João 13, que Jesus, diante de toda esta crise, ensina os seus discípulos a importância de ter o foco correto.
Enquanto brigavam entre si em quem seria o maior, é interessante isso, eles prepararam todas as coisas, só que ninguém lembrou de fazer o papel do pior servo, aquele que lavaria os pés dos convidados, porque quando nós estamos preocupados em querer ser o maior, ninguém lembra quem fará o papel do menor. Entre eles, ninguém lembrou quem faria o papel do pior servo, afinal, o coração estava voltado em querer ser o maior. E quando nós queremos ser o maior, nós jamais pensamos em fazer o papel que talvez para nós é insignificante. E então Jesus agora está mostrando aos seus discípulos que eles precisam ter o coração no lugar e o foco correto. Então João capítulo 13 é o início desta jornada. É o início de uma reflexão profunda de Jesus convidar os seus discípulos a voltarem por lugar correto, o coração no lugar, o foco correto. O que estava acontecendo quando nós olhamos para o contexto, diante das crises, a grande verdade é que nós perdemos o foco. Muitas vezes nós estamos tão focados nas crises em que estamos vivenciando que nós esquecemos o para que fomos chamados. Aqui nós estávamos diante de pelo menos 3 crises. Primeira delas, uma briga interna de quem seria o maior. Uma briga, uma discussão interna de quem seria aquele que talvez seria o maior entre eles. O coração do ser humano é assim, é um coração enganoso, mesmo tão perto de Jesus. Muitas vezes o nosso coração é vaidoso. E então o Senhor Jesus está ensinando a eles, neste momento, que ele, sendo mestre e senhor, estaria fazendo o papel do servo que nenhum deles fizeram. Então a primeira crise era a crise de quem seria o maior, a segunda, a traição de Judas. Alguém que estava tão perto, alguém que estava tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distante. E imagine a crise da negação de Pedro. Quando nós olhamos para esse texto, a negação de Pedro, então 3 circunstâncias. Quem entre eles era o maior? Quem entre eles, de fato, estava querendo sobressair-se aos demais? A negação de Pedro e a traição de Judas. Isso mostra que nesta caminhada, homens que estavam tão próximos do Senhor Jesus tinham se perdido no foco principal da existência da jornada. Diante das crises, nós perdemos o foco. Nós vivemos um momento tão desafiador agora, estamos diante de uma crise mundial. Se não tomarmos o cuidado, vamos discutir muitas coisas, vamos nos envolver com muitas coisas e vamos perder o foco do que nos é o principal, que é a glória de Deus e a missão. Nós vamos perder o foco daquilo para qual o Senhor nos chamou, porque diante da crise, um discípulo de Jesus, a igreja de Jesus, ela pode ficar com o seu olhar tão focado na crise que ela esquece a missão. Eles estavam tão focados nos problemas internos. Uma igreja vai muito bem, um discípulo vai muito bem, uma família vai muito bem, mas em determinado momento dessa jornada chega uma crise interna. A igreja está maravilhosamente crescente, vidas estão sendo alcançadas. De repente se levanta um problema no seio da igreja. O que acontece? Ela se perde no caminho, volta o seu olhar para dentro de si e esquece a sua missão para a qual o Senhor a chamou. Muitas vezes as nossas brigas internas, muitas vezes as nossas discussões internas nos fazem perder a direção para a qual o Senhor está nos chamando, e nós gastamos horas e horas, horas a fio, discutindo aquilo que de fato talvez pouco vai nos acrescentar, quando nós falamos do destino de almas que estão se perdendo diariamente, e nós nos perdemos no foco da missão, porque estamos discutindo os nossos problemas internos, quando Jesus está dizendo, tenha o foco correto. Tenha o foco certo.
Nós esquecemos da teologia ensinada por João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Talvez nós vivemos uma geração em que nós gostamos de afirmar que eu cresça e que ele diminua. A centralidade humana. E o Senhor está nos chamando a parar e refletir para onde nós estamos focados. Mas é interessante que no meio da crise nós podemos perder o foco. Mas Jesus então no capítulo 14 começa dizendo o quê? Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, eu voltarei, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, ele começa o capítulo 14 trazendo um bálsamo, aquietando, chamando os discípulos para acalmarem os seus corações. Ele começa convocando os seus discípulos, sabe por quê? Corações abalados nem sempre seguem em direção correta. Corações abalados nem sempre tomam as melhores decisões. Para olhar na sua vida. Normalmente as nossas piores decisões foram aquelas que tomamos em momentos de crise. Ouvimos os problemas, ouvimos a voz do caos e muitas vezes deixamos de ouvir a voz de Deus. Mas Jesus então chega e diz aos seus discípulos, não se turbem os vossos corações. Não se turbem os vossos corações. Creiam em Deus, creiam também em mim. E já no capítulo 14, ele nos faz uma promessa que diante de toda essa situação, ele enviaria o Consolador, e esse nos ensinaria todas as coisas, e nos faria lembrar tudo o que ele tem dito. E aí ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Shalom, a paz, fruto da reconciliação do homem com Deus. Jesus então acalma o coração dos seus discípulos. Jesus então traz paz ao coração dos seus discípulos. Sabe por quê? Coração abalado não consegue ir na direção certa, porque enganoso é o coração do homem. No meio da crise perdemos o foco, coração abalado não tomamos decisões corretas. Mas então Jesus traz paz ao coração dos seus discípulos. E o capítulo 14, de maneira extraordinária, ele diz, eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei órfãos. E aí depois dele acalmar o coração dos discípulos, olha que interessante o 15. Olha o que ele vai tratar no 15. 13 nós temos um problema. 13 nós estamos com o foco errado. 13 nós estamos olhando apenas para nós mesmos. 13 nós estamos apenas olhando para as discussões internas. Nós estamos olhando apenas para os nossos problemas. Nós perdemos o foco da missão. Nós estamos discutindo entre nós quem será o maior. Nós estamos discutindo entre nós quem vai assumir o melhor cargo. Nós estamos discutindo entre nós, cavando as posições que são humanas. E aí Jesus vem e nos ensina que nós fomos chamados. Foi para lavar os pés uns dos outros. E interessante, lavar os pés até mesmo daqueles que nos traem. É duro lidar com esta informação às vezes. Servir a ceia para aquele que é o traidor. Esse é Jesus. Por isso João 13 começa dizendo, ele os amou e os amou até o fim. Lavou os pés de Judas, lavou os pés de Pedro, trouxe os discípulos para o foco correto, curou os seus corações, trazendo palavras de esperança no capítulo 14, e agora no capítulo 15 de João, o que João narra? Eu sou a videira.
Olha o assunto agora do capítulo 15. Não sei se vocês já tinham parado para notar essa construção. 13, nós temos um problema. 14, os corações são quietos e curados. Mas no 15, Jesus chama para o foco da nossa existência. E qual é o nosso foco? Eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a limpa, aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, e com a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus estava virando para os seus discípulos e chamando os discípulos para a nossa razão de existir. Sabe por quê? Porque se nós estivermos nele e a sua palavra estiver em nós, tudo que nós pedirmos ele fará e será feito, porque nós já não mais vamos pedir a nossa vontade, mas a vontade dele. E isso, nosso Pai será glorificado, porque nós daremos muito fruto e nós seremos os seus discípulos. Jesus chama os discípulos no capítulo 15 e pergunta: quanto vocês estão produzindo? Quais os frutos que vocês estão produzindo? Ele está chamando os discípulos agora para onde? Para o foco, para a missão. O foco correto. A grande questão não era ser o maior ou o menor. A grande questão não era ser quem seria o primeiro, sentar à direita ou à esquerda, mas a grande questão são os frutos que nós apresentamos ao Senhor para a glória dele. Olha, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Quais frutos temos produzido? A grande reflexão que o Senhor está nos convidando hoje neste encontro é: volte para aquilo que é o principal. Os discípulos estavam ali tão perto de Jesus, mas eles tinham se perdido na caminhada. O capítulo 15 nada mais é do que um convite a esta reflexão de estar ligado à videira e frutificar. Que frutos podemos apresentar ao Senhor? Qual o fruto que nós podemos dar ao Senhor? Poderíamos pensar aqui juntos sobre o fruto do Espírito? Poderíamos pensar aqui juntos sobre almas? E como evangelista, posso pensar na primeira, pensando no amor, na paz, na alegria, na longanimidade, na benignidade, na bondade, na fidelidade, na mansidão, no domínio próprio. Mas penso também que o Senhor está nos convocando e nos chamando a darmos frutos que glorifiquem ao Senhor. Talvez o nosso grande desafio desta geração é que nós temos uma geração que é extremamente hábil e muito forte atrás de um teclado, mas muito pouco eficaz num testemunho de vida. O que daremos ao Senhor? O que apresentaremos ao Senhor? Quais os frutos que nós apresentaremos ao Senhor? Estamos em meio a uma crise, temos uma grande oportunidade de partilhar o Evangelho dia e noite, a gente clamando, a gente desesperada, e talvez nós estamos brigando entre nós, quem será o maior? Nós estamos olhando para os nossos problemas internos, nós estamos gastando grande parte do nosso tempo, grande parte dos grupos de discussão estão focados em outras coisas, quando na verdade nós deveríamos estar com o foco correto, o foco na missão. Aonde estão os nossos frutos? Qual tem sido o nosso foco? Qual tem sido o foco das nossas redes sociais? Qual tem sido o foco do nosso testemunho? Qual tem sido o foco da nossa vida?
Às vezes nós estamos preocupados com likes. Às vezes nós estamos preocupados com visualizações. E estamos esquecendo do nosso foco principal, que é gente lavada e remida no sangue do Cordeiro, porque nós estamos aqui apenas de passagem. Muito breve, Cristo voltará para buscar a sua igreja e levará a sua igreja para estar para sempre com Ele. Nós não podemos ver tudo o que está acontecendo, indiferente, milhares de pessoas diariamente, não apenas de Covid, mas de tantas outras enfermidades, perdendo a sua vida, e como igreja, isso não nos assustar, não termos empatia e pensar quantos desses milhares estão partindo sem Cristo. Mas talvez a nossa discussão está em outro foco. Desde o início da pandemia, pastor Fernando tem nos chamado a uma profunda reflexão. Nós viramos especialistas em política, viramos especialistas em saúde pública, viramos especialistas em muitas coisas, só talvez não nos tornamos especialistas na proclamação do evangelho da graça de Deus. Fizemos tudo, mas talvez não fizemos o principal. Talvez não fizemos aquilo que deveríamos fazer. E podemos, ao término, quando tudo isso passar, olhar para trás e ver que gastamos horas a fios em inúmeras discussões que não vão passar de canseira e enfado. E vamos olhar e ver quantas oportunidades perdemos de fazer a diferença na vida de pessoas que estão clamando, sem fé, sem esperança e sem salvação. Para mim, este foi um dos primeiros momentos na vida da igreja em que ela perde o foco na missão. Ela entra para a discussão interna, corações feridos, relacionamentos frustrados entre si. Mas que bom que Jesus vem mais uma vez, traz cura aos corações e nos chama para o foco correto. Eu sei que a minha hora já avançou, pastor Samuel, mas eu quero apenas terminar lembrando que esta não foi a primeira, ou melhor, esta não foi a última. Quando a gente olha para o Novo Testamento, quando nós olhamos para a história de Éfeso, nós vamos ver novamente isso anos depois, mais uma vez acontecer. Nós vamos ver aquela igreja tão amada, aquela igreja tão querida pelo apóstolo Paulo, sendo plantada firme na presença do Senhor. Quando a gente chega em Atos capítulo 19, quantas coisas nós podemos ler. Estes irmãos que Paulo amava de todo o coração, a ponto de dizer aos líderes desta igreja: em nada tenho a minha vida por preciosa. Foram aos líderes desta igreja que Paulo menciona. Paulo escreve depois uma das suas cartas mais extraordinárias, ao meu ver, à igreja de Éfeso, falando da operosidade desses irmãos amados, irmãos queridos. Paulo fala de coisas profundas com esta igreja, pela maturidade desses irmãos. Mas quando nós chegamos lá na frente, quando João narra as cartas finais, esta igreja recebe uma carta. E o que diz a carta à igreja em Éfeso? O Senhor diz a Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, Éfeso, conheço o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Pensa numa igreja firme na doutrina e na palavra. Pensa numa igreja que sofreu por causa do nome de Jesus, trabalhou pelo seu nome e não se cansou. Colocou à prova os falsos apóstolos, não aceitavam as falsas doutrinas. Mas uma coisa me chama a atenção. O Senhor Jesus diz àquela igreja no versículo 4: tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor.
Você é extraordinário na palavra. Você até combate os falsos apóstolos. Você é até perseverante. Só tem uma coisa: o seu coração não arde como no início. O seu coração não arde como nos primeiros dias. O seu coração perdeu o foco da jornada. Lembra-te de onde caístes e volte a praticar as primeiras obras. E volte a praticar as primeiras obras. Que o Senhor possa nos levar a um tempo de profunda reflexão do que estamos fazendo. Se não estamos apenas perdidos nas nossas discussões internas, se não estamos apenas feridos e machucados entre nós por causa de tantas brigas, mas o Senhor está nos chamando e Ele quer curar os nossos corações para nos levar a frutificar e ter o foco correto. E o foco correto, sabe qual é? É ter um coração avivado, que tenha o foco na missão. E termino lembrando da definição do pastor Sami Tipit de avivamento. Ele diz que avivamento é o encontro de dois corações. É quando o nosso coração se encontra com o coração de Deus. E aquilo que está no coração de Deus vem para o nosso coração. E aí o nosso coração é avivado. O que está no coração de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sucesso, fidelidade ou frutos? Timothy Keller nos leva a essa profunda reflexão. Às vezes nós queremos pensar a jornada ministerial como sucesso. O sucesso do ministério. O sucesso na vida cristã. Outros acham que está do outro lado. Vamos medir pela fidelidade. Interessante que Timothy Keller nos chama uma profunda reflexão sobre os frutos. Que frutos estamos produzindo para o Senhor? Que possamos voltar aos princípios, que possamos ter o nosso foco naquilo que é a nossa razão de existir. E a nossa razão de existir é multiplicar discípulos, é nos aliar ao que o nosso Deus já está fazendo, é resgatar o mundo perdido. Que Deus nos abençoe.